Mateus capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Meu amigo, minha amiga, essa palavra aqui, ela é muito, mas muito forte. Deus diz que aquele que busca pacificar um problema, uma contenda, uma fofoca, uma desavença, esses são chamados filhos de Deus. Esses são chamados filhos de Deus. Então, aqueles que não fazem isso são filhos de Satanás. Sim ou não? É ou não é? São induzidos pelo espírito maligno. E esse mal geralmente acontece no meio da família. Geralmente acontece no meio da família. É uma contenda. Todo mundo acha que é mais santo do que o outro, é mais certo do que o outro. É uma fofocaiada do diabo. Sempre tem um que ele é o articulador. Começa com aquela, poxa, mas o fulano podia fazer isso, né? Poxa, mas ele é tão bom, mas ele não podia ter feito isso. Aí o outro, que já está ali também, doido para falar, diz, não, mas ele agiu errado, não podia ter agido assim. Mas ela agiu errado, ou fulano agiu errado, ou ciclano. Aí começa uma fofocaiada, e aí sai envolvendo todo mundo, até mesmo aqueles que servem a Cristo. Aqueles que sabem que não podem levantar falso testemunho, se envolver em fofoca, porque Salmos capítulo 1 diz isso: não se assente na roda dos escarnecedores, na roda dos zombadores, do fofoqueiro, dos viciados, daqueles que mentem, daqueles que levantam discórdia, daqueles que roubam. Ele fala sobre isso. Então nós temos que tomar muito cuidado com aqueles que semeiam, que são aquele que tem aparência de ser bonzinho, sabe? Aí vem com palavras assim, poxa, mas ele agiu errado, ela agiu errado, não era para ser assim. E ali começa uma discórdia. A Bíblia chama esses de filhos do diabo, porque diz que os filhos de Deus são pacificadores. E infelizmente isso acontece muito, principalmente no meio das famílias. Principalmente esse espírito da contenda, esse que semeia a contenda, consegue destruir famílias inteiras, trazer briga, desavença, ódio, mágoa, ressentimento, tristeza, decepção. Sim ou não? É ou não é verdade? É verdade. Eu tive uma família que fazia isso. Quando criança, a família dos meus parentes se reuniam e era uma contenda do cão. Aí tinha um grupinho que se reuniam para falar de outros, e aquele outro para falar desses. E assim se tornava uma confusão generalizada. E no final, todos são errados. Ninguém é perfeito. Eu aprendi isso. Evitar de falar dos outros, porque quem aponta é apontado, quem acusa é acusado, quem condena é condenado, quem mede é medido, disse o Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado quando nos reunimos, para a gente não ser envolvido pelo espírito da contenda. Não ser envolvido. Amém, igreja? Está entendendo? Sim ou não? Isso aqui é muito sério. Geralmente as famílias se reúnem para um ficar falando mal do outro. Isso também acontece no trabalho.
Tem pessoas no trabalho que tem aquele grupinho da contenda, só para falar mal, só para falar mal, só para falar mal, não consegue fazer outra coisa, passa o dia inteiro falando mal. Tem gente que passa o dia inteiro falando da pessoa, falando dos outros, mas não fala de si próprio. E quando fala de assim, não, mas eu não sou assim, não, olha, Deus sabe que eu faço isso, Deus sabe aquilo. É um fofoqueiro, o espírito maligno está ali, o espírito da contenda. Temos que tomar cuidado, principalmente nós que servimos a Cristo, para que Satanás não venha nos usar para ser o canal dele de discórdia, de contenda. A Bíblia diz que os pacificadores, esses são chamados filhos de Deus. Esses são chamados, está aqui, ó. Então nós temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado antes de falar qualquer coisa. Se a pessoa está errada, o problema é dela. Ela te pediu opinião? Não, então não fala nada. Eu faço isso com meus filhos. Se meus filhos chegam, pai, o que eu devo fazer? Aí eu dou minha opinião. Fora isso, eu fico só ali, ó. Só orando. Só fico orando. Às vezes eu sei que está tudo errado. Ah, mas o senhor tem que falar. Não, eu não. A vida de cada um é de cada um. Porque a Bíblia não manda eu tomar conta da vida de ninguém. A Bíblia diz para que nós venhamos examinar nós mesmos. Nós. Então eu tenho que me examinar. Eu tenho que olhar no espelho e dizer, ó, você está fazendo isso de errado, você está fazendo aquilo de errado. Falar de mim próprio. Eu aprendi isso. Eu não me envolvo na vida de ninguém. Sabe por quê? Porque eu também não quero que ninguém se envolva na minha vida. Eu só dou opinião se me pedirem. Se não me pedir, não dou. Eu não falo nada. Por quê? Porque cada um vai dar conta de si. 2 Coríntios diz o seguinte, capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: Todos vão se apresentar perante ao trono do Senhor e vão prestar conta ao Senhor. Todos. Então cada pessoa vai prestar conta daquilo que ela fez, daquilo que ela tem feito. Cada um ao trono do Senhor, e ela vai prestar conta de si própria. Então não sou eu que tenho que falar para ninguém o que eles devem ou não devem fazer. Nem nas pregações. Por exemplo, eu estou aqui pregando. Eu estou falando da palavra de Deus. Cada um que tenha, né, a sabedoria de analisar essa palavra, pedir direção ao Espírito Santo para poder entendê-la melhor. E cada um vai ou permanecer, né, no espírito maligno fazendo contenda, ou vai se tornar filho de Deus e vai sair das contendas. Isso depende de cada um. O Senhor Jesus disse uma certa vez: se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor. Por que muita gente não come o melhor dessa terra? Porque vive tomando conta dos outros, vive falando dos outros, se reúne para falar dos outros. Tem gente que passa 2 horas falando só dos outros. Meu Deus do céu, isso me incomoda, isso me traz uma agonia, rapaz. Porque a pessoa não olha para ela mesma. Eu não posso ficar olhando para ninguém. E aqui eu não estou apontando ninguém, não. Aqui eu estou fazendo uma pregação universal. Amém? Eu não posso ficar olhando para ninguém, porque eu sou falho, sou pecador, sou uma pessoa que erro pra caramba. Aí se eu tomar conta da vida dos outros, eu estou errando mais ainda. E o preço é alto. Tudo que plantamos, assim também colhemos. Então, meu amigo, minha amiga, está aqui uma instrução, um ensinamento do Espírito Santo para cada um de nós. Se você entendeu essa palavra, ora ao Senhor, jejue, busca no Senhor fortalecimento. E se você entendeu que você, poxa, às vezes, né, dá mole, se reúne com as pessoas e acaba falando, então pede a Deus para tirar isso, porque isso pode acabar muito mal. Pense nisso e que o Senhor Jesus te abençoe.